Shalom, queridos. Agora estamos no capítulo 27 de Gênesis. Isaac abençoa Jacó. Vamos ver aqui o que é que Deus tem para nós, fazer uma leitura, tentar fazer a leitura. Se eu não puder ler, sou discipulador, vai estar lendo, porque aqui o tempo é curto. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de crescermos e estarmos sendo edificados, porque a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra não volta vazia. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nesse Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, uma reforma maravilhosa, eficiente, porque o reformador dos reformadores está conosco. Ele é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Ele sendo a palavra, nós estamos no lugar certo, ouvindo, lendo e meditando na palavra. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Bem, queridos, capítulo 27 começa dizendo: quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas e a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Esse era um costume daquela época. O pai pedia que o filho fizesse algo agradável e depois abençoar. E a bênção da primogenitura era essa: o filho, tudo que plantar, ter uma boa colheita, e tudo, e onde quer que chegar, sempre está sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os inimigos. Sempre vencendo. Tem bênção melhor do que essa? Você ter o que comer, fartura, e ser sempre o vencedor no meio dos seus inimigos? Pois era essa bênção que Esaú deveria receber, mas lembre que aqui ele já tinha vendido a primogenitura. Então, ele está ali disponível para receber aquilo que já não era mais dele. E aí, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú. Estou no capítulo 27, versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça. Agora a Rebeca dizendo para Jacó. Agora, contando o que ela ouviu, e agora dizendo: agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Dele farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu. Rebeca respondeu. A mãe respondeu. A mãe é Rebeca, né? Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ela estava decidida a dar uma ajuda para Deus. Estão entendendo? Vocês viram nos capítulos anteriores, quando ela consultou a Deus para saber o que estava acontecendo dentro do ventre dela, e Deus falou para ela que eram 2 nações brigando e que o filho mais novo iria receber a bênção da primogenitura.
Ela pensando que poderia, que deveria ajudar a Deus. O que Deus diz está dito, ele não precisa de ajuda. Mas Rebeca entendeu diferente. Logo que ele é que vai ganhar a primogenitura, eu não sei como é que Deus vai fazer, eu vou fazer aqui um jeitinho para que ajude a Deus a acontecer como ele disse. Nunca faça isso, tome logo essa lição aqui. Nunca procure ajudar a Deus. Quando Deus decide fazer algo, ele não depende de ninguém para fazer. Ele faz, ele é poderoso, ele faz como ele quer, aonde quer, quando quiser. Então não precisa ninguém ajudar. Você diz assim, mas eu sei que Deus ia querer desse jeito, por isso que eu fiz assim. Não invente isso, não seja igual a Rebeca, porque ela sofreu a consequência de ter procurado dar uma ajuda para Deus. Consequência que vocês verão daqui a pouco. Vamos continuar a leitura. Então, com a pele, ela fez, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, preparou a comida, né? E depois preparou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu essa roupa em Jacó, o filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado para Jacó entregar ao seu pai. Mas você viu que ela disfarçou, botou tudo parecido com o filho de Esaú? Que cabeça, né? Mulher olha detalhes. Mulher, quando é usada para o bem, imagine que tremendo crescimento, que tremenda obra para Deus ela faz, quando ela está sendo usada para o bem. Por isso que nos últimos dias, o Senhor diz, nos últimos dias, filhos e filhas profetizarão. Não tem negócio de dizer mulher não pode. Deus sabia que nos últimos dias, a cultura, o contexto que nós iríamos estar, era onde mulher estaria na presidência da República, onde mulher estaria nas prefeituras, onde mulher estaria governando, onde mulher estaria em consultórios, sendo doutoras, sendo isso, sendo aquilo. Então, Deus, ele já sabia disso. E por isso ele diz: nos últimos dias, filhas e filhos profetizarão. E você pode imaginar que crescimento tremendo vai estar havendo a cada dia no reino de Deus, porque a mulher ela olha o ambiente, ela sabe detalhes, ela sabe como entrar, ela sabe como vai sair, porque Deus deu essa capacidade para a mulher. Então, ela, como a disjutora, ela vai ajudar bastante nessa obra nos últimos dias, ao seu esposo, ao seu sacerdote, a fazer o reino crescer. E, além disso, ela também faz a parte dela, também se envolvendo nessa obra do evangelismo, entra em lugares que o homem talvez não sabe como poderia entrar, e ela vai saber, porque ela sabe detalhes, vai em bairros que seria tão difícil de conseguir entrar, mas ela sabe como entrar, porque ela sabe detalhes. Então vai ser tremendo crescimento. Jesus vai vir buscar a igreja dele com uma obra tremenda, na qual a mulher estará bastante envolvida para a glória do nosso Deus. Porque você está vendo aqui o que é que uma mulher usada para o mal faz? Assim é que ela é usada para o bem, aquela que se torna uma profetisa do Senhor nesses últimos dias da igreja na terra. É tremendo o que Deus vai fazer através dela. E aqui nós vamos ver a mulher usada para o mal, né? Porque ensinou o filho a enganar o pai, vestiu direitinho com a roupa do filho mais velho, botou o disfarce da pele do pescoço, das mãos com a pele do cabrito, fez tudo perfeito, de maneira que o pai foi enganado. Isaac foi enganado, Jacó, o restante do capítulo está mostrando aqui que Jacó ficou meio que dizendo, achando que não era, mas foi apalpando, viu o pelo da mão que ela tinha colocado, a pele do cabrito, parecida com a pele de a mão de Esaú, viu o pescoço, o cheiro da roupa, foi tudo completo, tudo com excelência, uma boa obra se fosse para o bem, não é? Uma obra perfeita. E ela vai pagar o preço por isso. Mas graças a Deus que a mulher também vai ser recompensada pela capacidade que ela tem de envolver as pessoas no caminho que é Jesus. Vai ser também uma grande obra nesses últimos dias. Mas, infelizmente, a nossa querida Rebeca fez algo que depois ela teve que sofrer as consequências. Deus não rejeitou Rebeca, não rejeitou Isaac, por ter protegido o filho mais velho, Esaú,
e nem Rebeca por ter protegido o filho caçula Jacó, apenas eles sofreram a consequência do pecado, mas foi escolhido, é escolhido para sempre. Está aí eles desenvolvendo a obra, apesar das falhas, e aqui nós vemos que aconteceu que o pai, por mais que desconfiasse, terminou aceitando que ali era realmente Esaú, achou que era Esaú, depois de toda a curiosidade, em alguns detalhes, olhando o pescoço, olhando as mãos, mas viu o cheiro da roupa, que era a roupa de Esaú, pronto, foi convencido. E aí o resultado é que depois Esaú chega, não é? E o pai também desconfiou pela pressa que o menino aprontou a comida. Ele foi para caçar e no instante voltou, porque a comida foi feita em casa por os cabritos que estavam ali no quintal e não tinha distância para andar, para demorar. Enquanto Esaú ia demorar, porque ele foi longe atrás da caça. Quando ele chega, já chega atrasado. Mas não se esqueçam que ele e que estava agora enganando Jacó, porque ele já tinha vendido a primogenitura, trocado por um prato de lentilha no capítulo anterior que você já ouviu, no discipulado anterior. Então, quem estava enganando aí já não era Jacó, era ele, porque a primogenitura era mais dele. E ele chega como se fosse, querendo ter o mesmo direito desde quando ele já tinha trocado. E graças a Deus, que não era para ser do jeito que Rebeca fez, mas Deus não ia deixar de entregar a primogenitura para Jacó, porque ele já tinha dito, lá no ventre de Rebeca estava aquele que era caçula e que iria passar na frente do mais velho. Isso iria acontecer, só não deveria ter acontecido do jeito que Rebeca fez. Deus sabia como fazer sem ela ter nenhuma consequência, mas porque ela se meteu naquilo que não devia, então ela teve a consequência do pecado dela. Aí ela descobre que depois ela vê que quando Isaú descobre que estava que tinha sido enganado, quer dizer, na verdade ele não foi enganado, mas pensou que fez de conta que estava sendo enganado, esqueceu de que ele já não tinha mais a primogenitura, ou fez de conta que esqueceu, e aí ele quer matar o irmão, e ela descobre, né? Ela vê, tudo ela descobria, né? Disse que mulher vê detalhes, descobriu logo o jeito de Esaú, pela maneira dele agir, que ele estava disponível para se vingar e que com certeza iria matar o irmão. Indo matar o irmão, o que ia acontecer? Ela ia perder 2 filhos de homem só, os 2 únicos filhos. Ia perder o Jacó pela morte, assassinado pelo irmão, e ia perder o Esaú, porque um irmão que assassinasse o outro ele não poderia ficar mais no seu lar, saía como fugitivo, não poderia mais ver seus pais. Então, eram 2 perdas ao mesmo tempo. Então, que consequência, né? Agora ela teve que fazer alguma coisa para não sofrer essa consequência num nível tão terrível. O que ela fez? Teve consequência ruim sempre, porque a partir de aí ela teve que inventar uma história de que Jacó iria para o meio da parentela para encontrar uma mulher para casar, para não casar com mulher estranha, mas na verdade era para poder Jacó sair do ambiente para Esaú não esperar a morte do pai e matar Jacó. E aí agora ela perde Jacó. E Jacó sai para o meio da parentela e mesmo que ela tivesse direito a ver, mas teve que passar aquele tempo sem vê-lo. E isso é triste para qualquer mãe, que vê o seu filho sair de casa sem ser por um motivo bom, era um motivo ruim, porque era como um fugitivo, e ela dizendo que era porque ia ver uma pessoa para casar no meio da parentela. Então, Rebeca foi realmente alguém que não procedeu bem diante do Deus eterno, o pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, no meio desse povo que ele escolheu, ele realmente viu e suportou coisas terríveis pelo seu amor incondicional, ele continuou fiel, e é por isso que hoje nós estamos com a nação israelita, que é amada do Senhor e que ele manda que nós amemos, porque dessa nação saíram os 12 apóstolos do Senhor Jesus, e essa é a nossa visão, a visão do Senhor Jesus. 12 discípulos para cada um de nós, 12 discípulos para mim, 12 discípulos para você, e o reino de Deus crescendo. Louvado seja Deus. Sem esquecer que esse Deus que teve esse propósito de
fazer uma nação especial. Tudo isso, queridos, é porque Deus não poderia entregar para o povo dele um Jesus que não tivesse história. Deus, quando fez o povo judeu, quando ele começou esse povo através de Abraão, lá no capítulo 11, quando ele é chamado para iniciar essa nação, ele já sabia que esse povo tinha que ter história. Não ia aceitar um Jesus que não tivesse história. Já foi difícil para eles aceitarem Jesus. Até hoje ainda tem judeu que não aceita Jesus, acha que Jesus ainda haverá de vir. Imagine se chegasse Jesus assim do nada. Não, tinha que ter uma história, uma nação, uma virgem para dar luz pela obra do Espírito Santo. Tinha que ter uma história. Porque com essa história vai chegar um dia que eles vão se convencer, aqueles que ainda não se converteram vão se converter, porque eles vão estar revisando essa história, até que o momento que eles consigam receber o convencimento pelo Espírito Santo e possam receber a Jesus. Porque vocês sabem que tem judeus que ainda não aceitaram, mas vão aceitar, porque Deus não vai perder o povo dele. Vai criar todas as circunstâncias, como já tem criado, para que eles venham entender que esse histórico de Jesus foi justamente por causa deles, para que se Jesus tivesse uma história, a história é longa, começa em Gênesis 3,15, quando Deus promete que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E depois disso, passam-se 11 capítulos, 10 capítulos, no 11º, Deus começa o chamado, a história propriamente dita do Senhor Jesus. Anuncia no Éden que ele haveria de vir, no capítulo 3, versículo 15, e no capítulo 11, o Senhor já mostra como é que ele haveria de vir. Uma trajetória maravilhosa de um amor incondicional, suportando as falhas de Abraão, suportando as falhas de Isaac, suportando as falhas de Jacó, até ter essa nação que hoje estaria à disposição para ser amada pelos filhos de Deus, seja onde for, seja qual for o país, onde quer que estiver alguém que aceitou Jesus, deve estar associado a Israel, recebendo essa visão celular no modelo dos 12. Essa nação é todo modelo para nós. As células começaram também por eles. Nós vamos ver no capítulo 18, de Êxodo, quando o Senhor manda Moisés fazer grupos, fazer equipes. Eram as células, as primeiras células. A nação é toda formada como modelo para que nós saibamos que Deus trabalhou em cima de tudo isso para a gente saber que Jesus não é um mito, Jesus tem um histórico, Jesus realmente é o Filho de Deus. E nós já aceitamos e estamos felizes por isso estamos também nesse discipulado, nessa palavra maravilhosa que é o próprio Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Louvado seja Deus. Estamos aqui terminando, né, esse capítulo 27 de Gênesis, onde nós começamos vendo Isaac abençoando Jacó, é o título, e vemos a trajetória toda para que essa bênção de Jacó acontecesse, e vemos também o procedimento da nossa querida Rebeca, que não foi aprovado, não devemos repetir um procedimento desse. Vimos também nesse capítulo o procedimento de Isaac, preferindo o filho mais velho e abandonando o mais novo, e esse procedimento de Rebeca, abandonando também o filho mais velho e amando mais o filho mais novo. Erros terríveis na vida desses escolhidos de Deus, mas a prova de que o amor de Deus é incondicional é que Deus não desistiu dele e não desiste de mim e de você. Se falharmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. 1 João 1, 9. Então, a mesma trajetória nossa com Deus foi a mesma desses primeiros patriarcas. Hoje, na nova aliança, você sabe que a caminhada é assim. Você falha, mas você abandona o erro, abandona a sua falha, confessa, abandona e alcança a misericórdia do Senhor e vai nessa trajetória até chegar ao aperfeiçoamento tal, onde você não vai mais desejar as coisas desse mundo, você passa pelas vitrines e prefere, em vez de gastar
aquelas coisas que estão tão belas aos seus olhos, atraentes, você vai gastar com o pão, com as vestes, com os calçados, para aquele bairro marginalizado que precisa conhecer o pão da vida, que é Jesus, mas que jamais irão conhecer se a gente não levar o pão material, não levar o que vestir, o que calçar, porque o próprio Deus diz através de Tiago que ninguém pode abençoar o seu irmão, abençoar alguém, simplesmente dizendo Deus lhe abençoe, deixar com fome, deixar sem vestir, deixar sem calçar. Por isso, a nossos desejos, né, a nossa atitude, quando estamos firmes com Deus, quando estamos já nesse aperfeiçoamento, de uma maneira mais ampla, a gente não dá mais valor às coisas desse mundo, tem uma prosperidade bem, bem grande, porque Deus está cada dia mais prosperando a gente. Ele diz que a gente meditando na palavra de dia e de noite seremos prósperos, mas essa prosperidade grande que o Senhor está nos entregando tem um objetivo, a gente apressar a volta do Senhor Jesus. É esse o nível de fé que Deus quer de nós. A gente não tem outro objetivo a não ser esse, ver se cumprir o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11. Ver Jesus descer com poder e glória para vir buscar a sua igreja. E para isso você tem um propósito, que você tem de prosperidade, você sabe que o Senhor deu para você devolvê-lo. Tudo que temos é dele. Então, nós entregamos os dízimos, nós entregamos as ofertas, entregamos as primícias aos apóstolos, porque tudo isso está contribuindo para o reino crescer. E se você faz o reino crescer, você está mostrando a sua fé, a sua confiança nessa última promessa que temos. A promessa de Gênesis 15 foi cumprida, nós aceitamos a Jesus, acreditamos que essa foi a promessa que se cumpriu, e estamos esperando a nova promessa, que é Jesus Cristo vindo buscar a igreja. Você demonstra essa fé, essa confiança, quando nada mais neste mundo lhe interessa, a não ser fazer o reino de Deus crescer. E o amor incondicional de Deus continua sendo o mesmo, que foi para Abraão, que foi para Rebeca, que foi para Jacó, continua sendo o mesmo. O Senhor sempre buscando a gente nas nossas quedas, nos levantando quando a gente quer, e todo filho de Deus sei que quer. Se é filho de Deus, não se agrada de queda, não se agrada de pecado, peca por acidente, se arrepende, deixa o pecado e continua de pé, andando com o Senhor até aquele grande dia que vai morar na cidade onde não tem mais sol nem lua, porque o brilho dela é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Encerramos aqui o capítulo 27, na confiança que os discipuladores estarão lendo, comentando de tudo que eu estou falando aqui e de tudo que Deus entregar na hora, contando que não saia do assunto. Qualquer coisa a ser acrescentada aqui tem que ser de dentro da própria Bíblia. Vendo alguma coisa semelhante aqui a esse capítulo 27, que esteja em um outro capítulo da Bíblia, pode-se fazer a comparação, pode-se fazer a ilustração, mas o assunto só é Bíblia. Vendo alguma coisa semelhante no início dos primeiros capítulos, que possa se encaixar nesse capítulo 26, se encaixa. Tudo que for da Bíblia, que der para encaixar no capítulo, seja esse, ou seja o próximo, ou seja os anteriores, a gente acrescenta, mas nada de conversinha da vovó, da titia. Quando a gente quiser falar dos testemunhos da titia, da vovó, de quem for, seja quem for, a gente marca um novo dia com nossos discípulos para estarmos tomando um sorvete, comendo uma salada de frutas, e ali a gente vai contar os nossos testemunhos. Mas discipulado é coisa séria. Nós estamos preparando pessoas para estarem também formando discípulos. E para ser assim, tem que levar a sério, cada semana, de 7 em 7 dias, inculcando a palavra, estando assim, totalmente ligados na palavra, para imediatamente estar pronto para formar discípulos também. Nós estaremos com 1.189 capítulos gravados dessa palavra. Isso quer dizer que nós temos uma trajetória longa. Eu espero que antes de chegar aos 1.189 capítulos, na metade deles já estejam preparados para iniciar o seu discipulado. Cada discípulo que está agora sendo discipulado, depois de estar na metade desses capítulos, já pode começar o discipulado também. Então, já comece a preparar o ambiente.
dando amor para a sua vizinhança, para seus parentes, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de faculdade, para quando você abrir a boca para falar de Jesus, ele já está disponível para receber a Jesus. E aí você ganhou para Jesus, você começa a consolidar, depois começa a discipular, e depois envia. É um processo contínuo. Aqueles que vão sendo preparados já vão começando também. Ninguém vai discipular sem estar preparado. Então, com a metade desses 1.189 capítulos da Bíblia estudado, você já está preparado para começar a sua trajetória de discipulador. Note bem isso. Na metade desses 1.189 capítulos, você que é bom de matemática, calcule. Metade de 1.189 capítulos lhe dá o direito já de começar a discipular. Então, prepare o ambiente para que as pessoas estejam disponíveis para ouvir você falar de Jesus, ganhá-las para Ele, consolidá-las para Ele, discipulá-la para Ele e enviá-las para Ele. É tudo para Jesus. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Amém. Louvado seja